Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério que acontece no prato de muita gente. Glúten, lactose, alergia ao leite. A gente vai falar bastante desses nomes, né? Mas as diferenças entre eles são gigantes e super importantes. Se você já ficou na dúvida sobre o que realmente separa uma coisa da outra, fica aqui com a gente que vamos explicar tudo direitinho. Sabe aquele desconforto que bate depois de comer alguma coisa? Ele pode trazer um monte de perguntas. O que será que está acontecendo dentro do corpo? Pois é, o nosso objetivo aqui é justamente esse: trazer clareza, separar o que é o que e mostrar por que achar a causa certa do problema é o primeiro e mais importante passo para se sentir bem de verdade. Certo, então vamos mergulhar fundo nisso. O nosso primeiro ponto de investigação é o glúten e a condição mais séria que está ligada a ele. E aqui está o ponto principal, o pulo do gato. Doença celíaca não é uma frescura, nem uma sensibilidade que vai e volta. É uma condição autoimune, ou seja, para a vida toda. Isso quer dizer que o próprio sistema de defesa do corpo se confunde, enxerga o glúten como um inimigo e, para se defender, acaba atacando o próprio revestimento do intestino. E essa imagem aqui mostra o estrago de um jeito bem claro. Pensa assim, as vilosidades saudáveis na esquerda são como um tapete bem felpudo, sabe? Cheio de dobrinhas para absorver o máximo de nutrientes. Já na doença celíaca, à direita, esse tapete é tão agredido que fica parecendo um piso liso, reto, que quase não absorve nada. A consequência disso, uma má absorção de vitaminas e minerais, que são essenciais para a saúde. E o que torna o diagnóstico um verdadeiro desafio é que os sinais vão muito além da barriga. Claro, tem os sintomas mais clássicos, como inchaço, diarreia, mas a doença pode aparecer com um cansaço que não passa nunca, anemia, dor nas juntas e até enxaqueca. É um quebra-cabeça bem complexo que precisa de muita atenção. Agora, vamos pular para o universo dos laticínios, que é onde a confusão costuma ser ainda maior. Intolerância e alergia, é tudo a mesma coisa? A resposta é um sonoro não. E entender essa diferença é simplesmente fundamental. A intolerância à lactose é basicamente um problema mecânico. É como se faltasse uma peça na engrenagem do corpo, a enzima lactase. Imagina que a lactose é uma porta trancada e a lactase é a chave. Se não tem a chave, o corpo não consegue abrir e usar esse açúcar do leite, e aí vem todos aqueles sintomas digestivos que a gente conhece. Agora, a alergia à proteína do leite de vaca, a famosa APLV, aí a história é completamente diferente. Aqui, o problema é de defesa. O sistema imunológico identifica as proteínas do leite como uma ameaça e simplesmente declara guerra, parte para um ataque total. É uma verdadeira batalha interna, uma reação de defesa que acontece por engano. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, na intolerância, o vilão é um açúcar e a causa é a falta de uma enzima. Do outro lado, na alergia, os vilões são proteínas e a causa é uma reação de ataque do sistema imunológico. É por isso que os sintomas da alergia podem ser muito piores e mais variados, e o tratamento também é muito mais radical. Tem que excluir totalmente qualquer coisa que tenha proteína do leite. Ok, a teoria ficou clara, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver agora como é conviver com essas restrições alimentares de verdade. Para quem tem doença celíaca, a dieta sem glúten é o único tratamento. E não tem jeito, ela exige uma atenção enorme aos detalhes. Um arroz puro, por exemplo, é tranquilo, mas uma carne processada pode ter glúten escondido ali no meio. A aveia, que naturalmente não tem glúten, pode ser contaminada na mesma máquina que processa o trigo. Por isso, ler rótulos vira praticamente um superpoder. E não é só tirar o pão e a massa do cardápio, viu? É preciso fugir da tal contaminação cruzada. Pensa no glúten como um inimigo invisível, que pode pular de um alimento para o outro usando a mesma faca, a torradeira ou até o óleo da batata frita. É por isso que a atenção na cozinha de casa e nos restaurantes tem que ser redobada. Mas agora vem a parte legal. Uma dieta com restrição não precisa ser sem graça, de jeito nenhum. A culinária vira uma espécie de ciência para recriar o papel que o glúten fazia. A gente combina farinhas diferentes, usa ovo para dar estrutura, umas gominhas para dar elasticidade, e a necessidade acaba virando criatividade, com pratos deliciosos. E tudo isso que a gente conversou nos leva à ferramenta mais poderosa para quem tem que conviver com qualquer uma dessas condições. Ler o rótulo é muito mais que um hábito, é um direito. E a boa notícia é que no Brasil, a lei para celíacos é bem clara e ajuda muito, dando mais segurança. Aquela frase contém glúten ou não contém glúten é obrigatória em tudo e é ela que permite fazer escolhas com muito mais confiança.
Agora, no caso da APLV, o modo detetive precisa ser ativado no nível máximo. É que a proteína do leite adora se esconder nos ingredientes com outros nomes, tipo caseína, lactoalbumina ou soro do leite. Conhecer essas palavras é essencial para não cair numa cilada e evitar uma reação alérgica sem querer. No fim das contas, o mais importante é isso aqui. O diagnóstico correto, feito por um médico, é a chave de tudo. Não adianta tentar adivinhar. Quando se entende a causa real do problema, a relação com a comida muda completamente. Ela deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser uma ferramenta de autocuidado, de conhecimento e, finalmente, de saúde e bem-estar.